Lembrando que a partir de hoje teremos 13 mensagens temáticas sobre o socorro de Deus. Talvez se pudéssemos falar hoje naquele termo tão bonito de autoajuda, essas lições poderíamos colocar como tema Deus ajuda, porque de fato Deus zela e todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus, daqueles que amam a Deus. Então nós podemos confiar e descansar que mesmo em meio às tribulações, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Hebreus 4, 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 12, todos juntos, depois eu leio o 13. Vamos lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pai, nós pedimos a Tua iluminação, ó Deus, nesse momento. Deus, porque podemos falar as mentes aqui, Pai. Eu posso argumentar da melhor maneira possível, da maneira mais racional possível, mas só o Teu Espírito Santo, ó Deus, é capaz de levar a mensagem aos corações e transformar corações, Pai. Então nós rogamos que o Senhor faça isso nessa noite, para a Tua honra e glória mesmo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como já foi dito, nós vamos falar sobre um tema muito procurado. Se você perceber, a cada dia cresce mais o número de pessoas que se acham doentes ou que estão de fato doentes. E cada vez aumenta mais a porcentagem de doenças relacionadas a emoções, à mente, ao ser humano. Não doenças como que afetam pernas, barriga, tórax ou braços, mas doenças que afetam a cabeça. E cada vez mais é mais comum pessoas ficarem doentes. E quando nós encontramos pessoas doentes, como nós sempre dizemos, se você está doente, você deve ir ao médico. E louvado seja o Senhor pela medicina. A Bíblia fala que tudo de bom vem do Senhor. Então, quando alguém tem capacidade de elaborar um remédio que vai ajudar outra pessoa, isso é obra do Criador, é obra de Deus. Quando nós vemos profissionais capazes de ajudar pessoas a melhorarem suas condutas, isso é obra do Criador, é obra de Deus. Dito isso, eu quero garantir a cada um de vocês que existe cura para qualquer doença na palavra de Deus, através do Senhor, da obra e sacrifício do nosso Senhor. Eu quero garantir isso para vocês, porque nós nunca falamos contra profissionais, nunca falamos contra remédios, aliás, falamos que é obra do Criador, mas há cura para as nossas vidas na palavra de Deus, aquele que é o médico dos médicos, aquele que faz todas as coisas segundo o seu bom e perfeito propósito.
É muito importante nós deixarmos isso claro, porque hoje nós temos uma tendência perigosa de valorizar mais a ciência, mais os remédios médicos profissionais do que a palavra do Senhor. E eu quero deixar claro isso, para ninguém confundir o que eu estou falando. Quando alguém vem falar conosco sobre estar com algum problema, poxa, vai num psicólogo, vai numa psiquiatra, vai tomar remédio. Quer emagrecer? Vai na nutricionista. Mas eu quero garantir para vocês que acima de todas essas coisas, em qualquer área da sua vida, quer aprender sobre filhos? Faça um curso, nós falamos. Mas em qualquer área da sua vida, aqui tem a melhor solução. Aqui tem os melhores princípios. Aqui tem princípios eternos e totalmente aplicáveis na atualidade na sua vida. Então tome muito cuidado. Equilibre os seus pensamentos, mas creia. Nós pregamos e estamos diante de um Deus que passeia pela igreja e que continua curando feridas que achamos que nunca seriam curadas. Louvado seja o Senhor. Mas para nós começarmos, e para nós não termos dúvida, esse movimento que surgiu no meio evangélico, esse movimento de cura interior, ele está mais para um movimento de autoajuda. Por quê? Porque as pessoas buscam dentro de si, através de técnicas, exercícios, materiais, através da natureza, a cura para os seus problemas psicológicos ou problemas sociais. E nós rejeitamos isso. Nós não rejeitamos o trabalho de profissional, o trabalho de coaches que nos instruem, nos instigam, que coaches são técnicos, Técnicos que vão falar, elevar a nossa autoestima. Isso tudo é válido, sim. Isso tudo é importante, sim, pessoas que nos encorajam. Mas, o que acontece? Porque nós não cremos nesse movimento, nós deixamos de falar que de fato existe cura sim através da palavra do Senhor. Existe cura através da palavra de Deus. É por isso que o autor coloca aqui, talvez o nome desse curso poderia ser Deus Ajuda. E ele coloca aqui, entendemos que sem a ajuda do alto, divina e sobrenatural, o homem não encontrará cura para as doenças da alma. É uma coisa muito simples pensar nisso. É uma coisa muito simples. Tudo de mal advém do pecado que entrou no mundo. E só tem uma coisa que pode tratar o pecado: a cruz do Calvário. Só tem essa coisa. E louvado seja o Senhor. E essa palavra do Senhor aponta para a cruz do Calvário, daquele que levou sobre ele todas as nossas feridas, todas as nossas doenças, e que em nome de Jesus, por isso quando oramos por alguém, oramos para que Deus cure, mas também falamos, o que Deus mais pode fazer de milagre da vida de uma pessoa é a cura do coração. Porque não adianta morrer saudável e descer para o inferno. Você pode morrer doente por alguma doença que foi causada por alguma coisa, por algum acidente que você sofreu, por alguma coisa que você não esperava, mas com Deus você já é curado, porque você estará com Ele no paraíso. Então nós vivemos nessa tensão, de às vezes Deus permitir, e sim permitir que nós passemos por algumas coisas.
O exemplo maior da palavra do Senhor é o apóstolo Paulo, não explicado o que era o espinho na carne, mas certamente alguma coisa que o atrapalhava demais em fazer a vontade de Deus, essa é a parte mais lógica. Por isso que a maioria dos estudiosos acham que esse espinho na carne era um problema de visão que o apóstolo Paulo teria, porque ele foi um grande escritor, ele precisava viajar, tudo precisa da visão. Então, Deus permite que ele tenha esse espinho na carne, aqui não quero debater qual espinho, mas uma coisa que atrapalhava muito ele cumprir o seu propósito. Até que Deus fala para ele: a minha graça te basta, meu filho. A minha graça te basta, meu filho. Nós precisamos entender que tudo vem do Senhor. E essa é a primeira lição aqui, a lição de hoje. É muito legal porque a revista vai nos preparando para falar sobre os temas mais específicos, como eu falei, murmuração, traição, ingratidão, falta de fervor espiritual. E hoje, que o tema é cura interior pela palavra, ele começa mostrando e reafirmando a autoridade das Escrituras sobre as nossas vidas, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque muitos ou todos nós temos o caminho logo nas nossas casas. Enquanto nós ficamos buscando pela internet, YouTube, Instagram, ou alguma coisa, ou até em igrejas que podem instruir, sim, vale a pena, tem a comunhão, isso tudo é válido, mas está aqui o caminho todo dentro da sua casa e talvez pegando poeira no seu armário, quiçá usado como coisa de porta, para segurar porta, ou para colocar a tela do computador em cima para ficar mais alta. E aí você fala, a solução está lá, porque a solução é a palavra do Senhor. Esses dias, eu estava me questionando, que tenho uma vida de leitura razoável, porque eu comprei o livro do Príncipe do Maquiavel, e eu me envolvi naquela história lá da leitura, e eu não parava de ler mais, o negócio é muito bom, relendo aquele livro. E depois de ler assim, numa sentada assim, uma metade do livro, pequeno, mas eu falei, poxa, ótimo, aqui tem princípios, tem conhecimento, tem coisas boas, tem outros livros que eu comprei também lá em São Paulo. Mas eu não posso deixar de ler a palavra eterna ou trocar a palavra eterna por qualquer outra história, porque qualquer outra história pode ser rica em si, pode trazer muitos ensinamentos, mas só tem uma palavra que pode mudar e transformar a nossa vida, que é essa daqui. Então nós podemos ler. Comprei outros livros de empreendedorismo, amo ler sobre isso. Mas nós temos que ficar lutando. Porque às vezes tem gente que gosta de ler romance, gosta de ver séries, alguma outra coisa. Nós não podemos trocar, porque isso não satisfaz. Talvez esses livros, essas séries, é igual aquelas comidas que nós comemos, sei lá, às vezes eu vou comer uma comida lá, a Jéssica faz, acho que é macarrão, não sei. Come uma pratada de macarrão, uma hora depois você está com fome, fala, não é possível. Então, só se comer depois de uma hora de novo, né? Mas não enche, não satisfaz igual um prato de arroz e feijão. É como se fossem esses livros, bons livros, com princípios bons, já citei alguns aqui para vocês. Livros seculares, não cristãos, que trazem conhecimento. E outra, é bom também que a gente... Eu estava dando uma sapeada lá na livraria em São Paulo sobre os livros mais vendidos. Por quê?
Nós precisamos também comunicar, ver o que o pessoal está lendo, para comunicar com as pessoas. E está tudo bem, só que nós não podemos confundir que esses livros não trazem cura. Essas séries não trazem cura. A palavra eterna e viva e eficaz é que traz cura para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Mas pastor, me disse alguém, eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. Às vezes até uso como tática. Se eu estiver sem sono, começo a orar ou ler a Bíblia que dá sono. Verdade. Aí você vai entender o quanto a Bíblia é importante para a sua vida. Enquanto você apenas ler a Bíblia já é uma batalha espiritual. Por quê? A pergunta é por quê? Porque esse livro não é um livro comum. Esse livro é um livro inspirado, soprado pelo Espírito Santo. Esse livro tem poder em suas palavras. Então sim, se você quer escutar a voz de Deus de forma audível, pode ler a Bíblia de forma audível que você vai escutar a palavra de Deus. É por isso que volta e meia aos domingos eu falo para os irmãos, prestem atenção na palavra. Nós vamos ler o texto agora. E muitas das vezes tenho certeza que eu ou vários outros pregadores, não porque a mensagem foi ruim em si, mas a leitura da palavra foi a parte mais importante, porque Deus falou ali o que Ele queria falar aos corações. Isso é maravilhoso, e nós precisamos ter isso em mente, que Deus é o autor de toda cura, Jesus Cristo é a base de toda cura, o Espírito Santo é o agente da criação, do novo nascimento, e de todas as mudanças genuínas da personalidade ou de costumes humanos. O Espírito Santo é o agente da criação, do novo nascimento, de todas as mudanças genuínas da personalidade e de costumes humanos. Então, crente não tem aquele, como é que é, síndrome de, é Gabriela? Como é que é? Nasci assim e vou morrer. Gabriela, não é? Deus me perdoe, né, que a nossa filha vai chamar Gabriela, né? Síndrome da Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Meus irmãos, não tem nenhuma pessoa que o carpinteiro de Nazaré não possa podar, transformar e mudar. E se ele quiser mudar 100% da água para o vinho, quiçá mudar as características, o caráter, mudar tudo. Volta e meia, ele usa as nossas características para a honra e glória dele. De pessoas mais coléricas, de pessoas mais quietas. Às vezes que prestam mais atenção. E assim Deus vai usando a igreja para a honra e glória dele. Mas se Ele quiser, Ele transforma até essas personalidades, porque Ele é Deus e Ele faz o que é melhor para você, para a honra e glória dEle mesmo. Nós precisamos entender isso. O instrumento da cura é a palavra de Deus. O alvo da cura é todo aquele que reconhece a sua doença, ou todo aquele que o Senhor Jesus quer curar. O propósito de Deus é a nossa saúde completa. E saúde completa, eu falo que é a libertação dos comportamentos mentais e emocionais da nossa vida antes de conhecer a Cristo. Meus irmãos, o Senhor se fez maldição por nós na cruz do Calvário. E Ele joga todo esse pecado, essa maldição que está em nós, nele mesmo,
no ato da nossa conversão. No ato da nossa conversão. Quando nós reconhecemos Cristo como único e suficiente Salvador, tudo é quebrado. Por isso que eu volto a falar. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, você acredita em maldição hereditária? Eu falo: não, acredito em malcriação hereditária. Os pais ensinam os filhos a ser mal criados e os filhos copiam. Mas a maldição, meu filho, foi quebrada na cruz do Calvário em nome de Jesus. Jesus é vencedor. Lá em Gênesis fala que aquele pisaria na cabeça da serpente. Isso foi feito na cruz do Calvário. Jesus declarando o diabo seu prisioneiro ali. Vencedor. Jesus vence a morte. Jesus vence tudo. Jesus é o soberano sobre tudo e sobre todos. Então você, meu irmão, que é filho de Deus, nada pode acontecer na sua vida se o Senhor não permitir. Nada pode. Você é filho de Deus. E aí existe uma reeducação por meio da Bíblia acerca de quem somos. E talvez muitos dos problemas que temos, às vezes até dentro da igreja, na verdade esse é um problema teológico de conhecimento com Deus. Eu falava isso para um rapaz essa semana, ficamos conversando por horas. E ele me perguntou: o que você acha do dízimo, pastor? Falei: eu vou te falar o que eu acho. A primeira coisa que eu quero te falar é que quem tem problema com isso, na verdade, não conhece o Deus generoso que ele serve. Não é questão de obrigação ou não, é um problema teológico. Não conhece o Pai generoso que foi capaz de dar o próprio Filho. E quer brigar com Deus em números e estatísticas, como se Deus dependesse de 50, 100, R$1.000 ou 10 mil nosso. Não é valor, meu filho. É coração, é intimidade com o Pai. Porque ele falou: lá na tua igreja o Senhor obriga. Falei: a igreja não é minha e eu não obrigo nada a ninguém, não estou mandando nem em casa mais. Mas não é, meu filho, é questão de conhecimento do Deus generoso que nós servimos. O ato de fazer isso é um ato de adoração, de um modo de vida. E é importante nós crermos na palavra do Senhor, porque nós vamos nos reeducando e conhecendo quem nós somos. E eu acho que aqui está, talvez, 90% ou 100% de toda cura emocional. Óbvio que eu falei até agora da palavra de Deus. Mas o fato de nós nos conhecermos, ou de você conhecer quem você é em Cristo, isso vai mudar toda a sua perspectiva. De você saber que você é amada por Cristo. Você saber que você é a menina dos olhos de Cristo. Você saber que você é escolhido antes mesmo da fundação do mundo. De você saber que o Senhor ouve cada uma das suas orações. De você saber que no meio de tantas guerras e atrocidades no mundo, o Senhor escuta o teu clamor, o Senhor sabe o teu nome, o Senhor zela, advoga por ti, o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis por ti. É nós nos conhecermos. É um amor que transborda qualquer amor que esse mundo pode nos oferecer. E quando nós compreendemos o que somos em Cristo, nós vamos compreender que nós somos mais do que vencedores, mais do que amados, mais do que filhos, filhos queridos nele. É isso que nós precisamos. Esse é o verdadeiro remédio para a nossa depressão.
para a nossa tristeza, para a nossa solidão, em saber que o Senhor está conosco em todos os momentos. Mesmo quando todos nos abandonam, mesmo quando as pessoas nos esfaqueiam pelas costas, mesmo quando amigos que nunca imaginávamos falam de nós. Existe um pastor que não nos abandona e que continuará conosco até o fim. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus traz cura, porque a palavra aponta para Cristo. Senão, que a palavra é o próprio Cristo, porque ele é tratado como a palavra nas Sagradas Escrituras. Por isso, irmãos, que nós estamos aqui para apontar para Cristo. Não para falar que de dentro de você existe um leão, existe alguma coisa. De dentro de nós só sai porcarias. Mas de Cristo pode vir toda a mudança, cura, milagre e salvação qual necessitamos. Então, precisamos conhecer a Cristo. Esse texto que nós lemos mostra que a palavra de Deus, o texto de Hebreus, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Primeiro, essa palavra, ela é divina. Eu só quero fazer mais algumas afirmações para você não ter dúvida disso aqui. Não ter dúvida. Até quando nós recebemos alguém aqui, batizamos alguém, nós perguntamos: a palavra de Deus é sua única regra de fé e prática? Parece uma pergunta bobinha. É só uma pergunta ali que o pastor está falando, uma pergunta para seguir um ritual talvez da igreja. Mas não, essa resposta muda tudo em nossas vidas. Porque a palavra de Deus já fala, ela é divina, ela é viva. A ideia é que a palavra de Deus é fonte transmissora de vida, é uma força capaz de realizar coisas. Lembre-se, o Senhor criou o mundo através da sua palavra. O Senhor curou pessoas através da sua palavra. E quando nós iniciamos quase todos os cultos aqui, eu procuro relembrar os irmãos que o Senhor Jesus está no culto. Por isso, esse é um momento de grande expectativa. Por quê? Porque basta uma palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas e toda a nossa vida é transformada. Isso é muito importante. Sabe o que isso gera? Respeito, temor pelo culto, gratidão, porque nós estamos no melhor lugar do mundo. Expectativa, porque aquele o qual nós adoramos é fonte de mudança de vida. A palavra é eficaz, a ideia é que cumpre os seus propósitos. A palavra é apta para discernir pensamentos. Ela é apta para avaliar a sua vida. A conclusão é que pela palavra de Deus todas as coisas estão nuas e claras aos olhos do Senhor. Quando fala no texto, todas as coisas estão descobertas, nuas e claras. A ideia, a palavra aqui no grego, né, é usada na palavra desnudos. Na presença de Deus somos despojados de toda máscara e hipocrisia. Irmãos, quando estamos diante de Deus, nós não precisamos vestir máscaras e nós sabemos vestir máscaras. Nós sabemos sorrir mesmo em meio às dificuldades. Nós sabemos sorrir nos dias piores da nossa vida, quando gostaríamos de derramar lágrimas perante todas as pessoas, só para não parecermos talvez frágeis,
fracos, depressivos, às vezes tristes por estarmos passando por momentos. Mas, irmãos, diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus, e deveríamos ser assim, diante do povo de Deus, dentro da igreja, nós poderíamos expressar nossas emoções com tranquilidade, sem preocupação se nós teremos julgamentos ou não, até porque se nós somos minimamente sábios, hoje nós ajudamos uma pessoa, mas amanhã nós podemos estar na situação pior que ela. Nós sabemos disso, que a vida é frágil, que a vida é um sopro, que você pega um carro, vem um cara e mata você e sua família, e arrebenta com a sua vida. Que um acidente doméstico queima 80% do corpo de seu filho, e você se culpa o resto da vida. A vida é essa, e muitas vezes nos achamos mais equilibrados, mais fortes do que as pessoas. Quem somos nós? Um câncer nos acomete, nós morremos em 3 meses. Quem somos nós? Se nós não agarrarmos em Cristo, nós estamos todos perdidos, irmãos. Por isso que nós não precisamos de hipocrisia dentro da casa de Deus. Por esse motivo, e pelo simples motivo de que Deus sabe tudo das nossas vidas. Deus sonda aquele que sonda os corações. Aquele que sabe o que vem por trás de um sorriso. O que vem por trás de um discurso. Então, diante dele, nós somos despojados de toda máscara. E estamos abertos diante dele. Irmãos, Cristo morreu para destruir a enfermidade. E ainda o fará. Ele nunca disse se fará agora, até nós fecharmos os nossos olhos. Mas é certo que Ele vai nos curar de todas as enfermidades, quando estivermos com Ele. Dito isso, eu só gostaria de encerrar, falando que nós podemos contar com o apoio divino e sobrenatural do Deus da consolação. O Salmo 119, 50 fala: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Meus irmãos, na data de hoje, para encerrarmos, nós teremos mais 2 lições e depois falaremos de temas muito específicos: rejeição, murmuração, traição, ingratidão, depressão, ansiedade, sofrimento, falta de fervor espiritual. E nós sabemos que é um pouco complexo quando falamos de problemas bem específicos, porque às vezes vamos orar pelas pessoas e, se vai orar por isso é porque ela tem isso, e não precisávamos disso. Mas hoje, eu quero terminar o culto orando por você. Se você tem passado por algum problema, de tudo que eu falei aqui, porque hoje foi de maneira geral, foi muito mais mostrar a cura pela palavra do que os problemas. Eu quero que você se coloque em pé, que eu vou orar por você para encerrar o culto. Você tem passado por alguma dificuldade, que você busca a cura do Senhor na sua vida. Eu quero encerrar orando por você e com você, para que Deus nos cure, para que Deus nos vivifique através da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Senhor, é o teu povo que está aqui diante do teu nome, Senhor. Nós lemos que há poder na tua palavra, meu Deus. Não há poder nas nossas, não há poder na força da argumentação, não há poder no conhecimento, na eloquência, mas há poder na tua palavra, Jesus. Deus, eu quero orar pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Deus, seres humanos têm traumas,
E o Senhor é capaz de curá-los, ó Deus. De nós olharmos para os traumas, ó Deus, como uma força para nós ajudarmos pessoas, ó Deus. Então, Deus, que o Senhor visite esses nossos irmãos agora, nesse momento, Pai. Aliviando as suas dores, curando as suas emoções, ó Deus. Tratando as feridas. E que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ouvir desses irmãos que daqui a um tempo, eles estão ajudando outros que podem estar passando pelo mesmo problema, Pai. Porque para o Senhor não tem causa perdida. Para o Senhor não desusa. Aliás, o Senhor usa cada problema dos seus filhos para ajudar outros filhos para a sua honra e glória, Deus. Mas nesse dia nós só rogamos pela tua cura, Deus. Cura as nossas feridas. Queremos colocar tudo nas suas mãos, Pai. Sabendo que o Senhor levou todas elas na cruz do Calvário, Deus. Então alivia nossa fardo, Pai, em nome de Jesus. Alivia e cura as nossas feridas emocionais, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que oramos. Amém e amém.